11 de março do ano 2015. São 21h30 desta quarta-feira. É hora de celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. As jornadas deste horário da medicina espiritual são independentes de religiões, crenças ou doutrinas religiosas. Não temos nenhum vínculo com nenhuma igreja. O espiritual da medicina espiritual se refere ao poder de Deus. Também procuramos responder a todas as dúvidas de nossos caros ouvintes, pacientes e de todos os buscadores de conhecimento espiritual. Perguntas relacionadas com a ciência médica, perguntas relacionadas com as religiões, crenças ou doutrinas, perguntas relacionadas com cura mental e perguntas relacionadas com cura pela medicina espiritual. Somos orientadores espirituais, porque sempre buscamos o conhecimento espiritual. Pela lei da atração, quando você busca um objetivo, este seguramente será atraído a você. Buda dizia, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Todos sempre perguntam, você se considera um curador espiritual, além de médico? A resposta sempre repetida aqui é a seguinte, é muita pretensão alguém se intitular curador espiritual. Eu sou um curador espiritual de mim mesmo. A cura espiritual só vem através de conhecimento espiritual. E o reino espiritual é o reino da invisibilidade. Seus olhos são incompetentes para enxergar a invisibilidade à sua volta. Todos os tratamentos e curas tentam curar doença de fora para dentro. Tentam impor curas. A medicina espiritual é cura de dentro para fora. Basta você descobrir Deus dentro de você. Não busque Deus fora de você. Este é o princípio inicial, básico, fundamental para acontecer uma cura pela medicina espiritual. A medicina espiritual reconhece a ciência médica como grandiosa ferramenta de tratamento e cura dos males que afligem o ser humano. A ciência médica ignora o espiritual do ser humano e, assim, ignora a medicina espiritual. Também repetimos assim várias vezes. E aqui, como médico, dirigimos 3 clínicas ortopédicas, neurológicas e reumatológicas. Na verdade, nossas clínicas são clínicas de dores. Quase todos, se não todos os pacientes que aqui afluem, têm queixa de dor ou dores agudas e, em geral, crônicas do sistema músculo-esquelético. Dores musculares, tendinosas, articulares, dores de coluna vertebral, ombros, quadris, joelhos, mãos e pés. Por conta destas nossas especialidades, marcamos entrevistas com os pacientes de hora em hora, onde estes pacientes desfilam seus sintomas de dor e desencanto com a ciência médica, nos casos crônicos de longa duração, onde a medicina se mostra incompetente para proporcionar alívio das dores e limitações músculo-esqueléticas. Grande parte desses pacientes com dores crônicas que nos procuram já vem com os diagnósticos de hérnia de disco, ou bico de papagaio ou artrose, ou dores de cabeça, do pescoço,
dores do pescoço irradiadas ao membro superior, direito ou esquerdo, ao braço, antebraço, mais dificilmente aos 2 membros superiores, e dores de coluna lombar irradiadas aos membros inferiores, em geral a um só membro inferior, direito e esquerdo. Esclarecendo e orientando os sofredores crônicos de tais dores e limitações de força muscular, do equilíbrio ou limitação de marcha, vamos agora responder a várias perguntas que aqui chegam a toda hora. Então, como vocês sabem, e repetindo, as perguntas que nos chegam dizem respeito à ciência médica, dizem respeito a religiões, crenças ou doutrinas religiosas. As perguntas que nos chegam dizem respeito à cura mental e as perguntas que nos chegam dizem respeito à cura espiritual ou cura pela medicina espiritual. Então agora nós estamos na senda da ciência médica. O perfil de pacientes que aqui chegam em nossa clínica, em sua grande maioria, são de pacientes crônicos de dores nas costas, nas pernas e limitações funcionais, que já passaram em vários serviços médicos especializados, tomaram inúmeros analgésicos e anti-inflamatórios, com pouca ou nenhuma solução, com pouco ou nenhum resultado para aliviar tais sintomas. As histórias são repetitivas. Dr. Rui Mercúrio. Tenho hérnia de disco. Fiz vários tratamentos sem resultado. Alguns médicos querem me operar. O que você acha que devo fazer? Para me livrar desta dor intensa que prejudica minha vida profissional, doméstica, familiar e tira meu rendimento e minha qualidade de vida. As pernas são pesadas, tem queimação, dor, dormência, cãibra. É um cansaço permanente. Não consigo me manter em pé por um tempo mais prolongado, nem caminhar mesmo por distâncias mais curtas, pois tenho que parar a intervalos para descansar e poder continuar minha marcha. Posso garantir a todos vocês que durante toda a minha carreira médica, como neuroortopedista, de mais de 30 anos, eu escuto estas histórias todos os dias. A coluna vertebral é um eixo flexível, formado por uma sucessão de unidades ósseas, chamadas vértebras. Elas são empilhadas, intercaladas por colchins fibrocartilaginosos de tecido elástico entre cada uma delas, chamados discos intervertebrais. Os discos estão para as vértebras e para a coluna, assim como os meniscos estão para os joelhos. Os movimentos da coluna vertebral acontecem por conta de elasticidade dos discos intervertebrais, no pescoço, na região torácica e região lombar. O pescoço tem uma grande mobilidade. A coluna lombar tem uma grande mobilidade. A coluna torácica é muito menos móvel por causa das costelas. O disco intervertebral não adoece, vamos dizer. Uma gíria. Ele é adoecido. Claro que quanto mais jovem um disco de coluna vertebral, mais elástico ele é. O disco não tem sangue. Ele mantém sua vitalidade com trocas líquidas de nutrientes à moda de uma esponja de banho. Entende?
Então vejam vocês, quando uma esponja de banho se dilata, ela aspira líquido. Quando você aperta uma esponja de banho, ela elimina o líquido que está contido nela. Então, ela elimina ou absorve líquidos e nutrientes à moda do disco intervertebral. Do mesmo modo, o disco esmagado perde líquidos, perde nutrientes. E o disco, com espaço normal ou na coluna que se alonga, ele absorve líquidos nutrientes. Com movimentos da coluna, na marcha, com impactos, com o peso que carregamos, até nosso próprio peso, o dia a dia dos discos é compressão, 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 eventualmente descompressão. E amortização de traumas e de choques traumáticos e de microtraumas. Então, o disco também funciona como verdadeiros amortecedores, como verdadeiros absorvidores de choques traumáticos. A própria força da gravidade exerce uma compressão direta e constante sobre a coluna e sobre os discos intervertebrais. Por isso, a obesidade é um fator complicador do quadro clínico, que favorece e complica o quadro clínico de hérnias de disco. Nos animais quadrúpedes, que se apoiam em 4 patas, as forças de compressão são muito menores. Um autor japonês chamado Yamada, ele fez uma experiência inteligente. Ele amputou patas dianteiras de ratos recém-nascidos e condicionou estes ratos a comerem ração num plano mais elevado. E estes eram obrigados a andar em 2 patas, na posição ortostática, utilizando somente as patas remanescentes traseiras, assumindo a posição em pé ou ortostática. Ele acompanhou essa experiência por um tempo que, proporcionalmente ao tempo de vida do rato, era proporcional ao tempo de vida de um ser humano. Como sabemos, o ser humano, depois de 1 ano de vida, ele passa a andar na posição bípede, apoiada em 2 pernas. E a coluna assume uma posição vertical. Nos quadrúpedes, a coluna assume uma posição horizontal. Ele, com muita inteligência, provocou processos degenerativos nos discos da coluna vertebral dos ratos que assumiram posição bípedes. E comparou esses processos degenerativos desses ratos durante muito tempo na posição bípede com seus irmãos da mesma ninhada que se mantinham na posição quadrúpedes e se apoiavam em 4 patas, e a coluna ficava na posição horizontal. Então, ele provou, por A mais B, que a posição bípede, em que a coluna se mantém na posição vertical, é uma posição que é um fator complicador para o fator compressão. E o fator compressão é o fator que causa a doença do disco, chamada hérnia de disco. Por compressão, o disco sofre um processo de ressecamento. Esse processo de ressecamento, com algum movimento, causa uma fissuração
no anel do disco, no ânulo do disco. Essa fissuração é zona de migração do núcleo do disco, que ainda possa ser gelatinoso. E ele migra através dessa fissura para fora do seu conteúdo, formando uma expansão chamada hérnia de disco, que não tem grande expressão clínica em si, mas ela pode ter uma grave expressão clínica porque ela comprime raízes nervosas que são suas vizinhas. Essa compressão das raízes nervosas causa nevralgias ou neuralgias ou dores de origem nervosa, localizadas ou irradiadas do pescoço aos ombros e braços, da região torácica às costelas e região anterior até a região anterior do tórax. São as nevralgias intercostais. Ou na região lombar, são as lombalgias locais ou com irradiação aos membros inferiores e às vezes até ao cóccix, dando dor na região coxígea. Às vezes as dores se irradiam também para os quadris ou para regiões inguinais. São as temíveis dores ciáticas. Vejam bem, este disco esmagado, além de causar compressão nas raízes nervosas, neuralgia, eles sofrem um desarranjo de sua função amortecedora e estabilizadora do movimento vertebral. Esta instabilidade é a responsável pela inconstância dos sintomas, ora piores, ora menos acentuados, ora insuportáveis. Naquele nível, a coluna começa com um movimento anormal, por ação de forças do dia a dia, proporcionando dias com mais ou menos dores, com mais ou menos crises, de dores até insuportáveis, que causam até a trava do movimento. Entenderam? Compressão. O disco perde líquido, perde água, perde sua capacidade elástica. Ele sofre um processo de ressecamento. Nesse ressecamento, a sua periferia, que é um ânulo fibroso, sofre fissuração ou rachaduras. A compressão aumenta a pressão interna do disco. Se o núcleo dele ainda é gelatinoso, esse núcleo dele migra através dessa fissuração, pela ação da força de compressão. É da mesma maneira quando você abre a sua pasta de dentifrício, a sua pasta para escovar os dentes, você aperta a pasta e a saída da pasta para a sua escova de dente. É exatamente igual assim que acontece formando a hérnia de disco. A soma do esmagamento por compressão dos discos causará dores maiores de acordo com a zona onde essa hérnia vai acontecer, porque em toda a sua vizinhança existem raízes nervosas. É cultural, não só no Brasil, fora daqui também, é cultural, é costume dizer que as dores do sistema músculo-esquelético são dores do envelhecimento do ser humano. Veja, nós conhecemos muitos jovens que sofrem com dores do sistema músculo-esquelético. Reconhecemos muitas pessoas de idade muito avançada que não têm queixas no sistema músculo-esquelético, embora isto seja, evidentemente, uma exceção.
Em nossa clínica, veja bem, nós não valorizamos a idade do paciente. Nós valorizamos a queixa do paciente. Em nossa clínica, os pacientes se apresentam sempre com dor e incapacidade. E para tratamento, obedecemos a alguns princípios fundamentais de um paciente que se apresenta com hérnia de disco. Aliás, a maioria que senta em nossa frente, na mesa de nosso consultório, eles já nos dão o diagnóstico. Eles já chegam e dizem, olha, eu tenho uma hérnia de disco em L3, L4, L4, L5. Que não tem solução. Já fui em vários médicos, fiz vários tratamentos, fui em vários serviços especializados da ciência médica e a dor está aqui presente e cada dia pior. Então essa história parece uma gravação. Eu escuto todo dia essa história em minhas clínicas. Mas, veja você, quando nós nos deparamos com um paciente sofredor crônico, principalmente de dores no pescoço ou na coluna lombar, no pescoço irradiando ao braço, na coluna lombar irradiando a uma das pernas. Primeiro, sempre tentamos tratamento conservador. O que é um tratamento conservador? É um tratamento clínico, sem cirurgia. Com calor, fisioterapia, alongamento, repouso e relaxamento muscular. Segundo, nós assumimos que não existe mal incurável e jamais valorizamos o fator idade. Sempre acreditamos no firme propósito de proporcionar alívio e cura, mas a colaboração dos doentes em nossos esquemas de terapia é fundamental. Na grande maioria dos diagnósticos de hérnia de disco, conseguimos sucesso de tratamento sem cirurgia. Quando, porém, a cirurgia se faz necessário, e nós também somos cirurgiões de coluna, somos neuroortopedistas, e quando há vários níveis de comprometimento, ou quando há uma incapacidade progressiva, principalmente de marcha, a cirurgia estará indicada. E ela poderá ser bem conduzida por um especialista em cirurgia de coluna, sob a batuta de um grande anestesista. Mas o nosso tempo já está se esgotando. Hoje tentamos responder às perguntas da ciência médica que nos chegaram e nos chegaram por muitos e muitos pacientes. Se vocês querem saber mais sobre cura pela medicina espiritual, acessem o site www.medicinaespiritual, www.medicinaespiritual.com.br. Se quiserem conhecer o nosso trabalho como médico, acessem na internet www.ruicomy.mercurio.com.br. Se quiserem ver nossas palestras, todas elas estão em vídeo no YouTube. Acessem o Google Rui Mercúrio, só que o Rui é com Y. Muito bem, terminamos mais uma jornada. Aqui estaremos novamente na próxima quarta-feira, no horário de 21h30. Tenham todos muito boa noite, tenham todos muita saúde, sejam todos muito felizes.